Nós vamos seguir nossos pensamentos no assunto que nós começamos semana passada. Nós falamos sobre duas coisas que nós cristãos precisamos ter. Algumas coisas nós precisamos fazer e outras precisamos deixar. Algumas coisas nós precisamos, usando o termo bíblico, revestir e outras despojar. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós iremos ler dos versículos 5 ao 12. Colossenses 3, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 12. Preste bastante atenção nessas palavras que Paulo usa aqui. Diz assim, Colossenses 3, versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. E o verso 12 diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Verso 12: revesti-vos, porém, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Que Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações nessa noite, amém? Amém. Irmãos, nós temos lido esse texto e, como nós falamos na primeira parte desse estudo, tem duas palavras que Paulo usa aqui que vale muito a pena nós observarmos. As palavras revestivos e a palavra despojai-vos. Coisas que nós precisamos cultivar na nossa vida e coisas que nós precisamos deixar na nossa vida. É importante refletir muito na nossa vida cristã aqui nesse mundo. Nós precisamos sempre avaliar a nossa vida. Tem coisas na nossa vida como cristão que nós precisamos deixar e outras nós precisamos fazer. A nossa vida cristã, ela tem sempre dois lados. A nossa caminhada com Deus, ela sempre tem um lado negativo e um lado positivo. Tem coisas que eu, depois que aceitei Cristo como Salvador, que eu não fazia e eu preciso fazer. Tem coisas que não se espera da pessoa que não conhece a Cristo. Mas depois que eu conheço a Cristo, tem coisas que é esperado que eu pratique, que eu viva. Tem coisas que eu fazia antes de conhecer Cristo Jesus como Salvador. E depois que eu me tornei um cristão, eu não devo mais fazer. Tem coisas que não se espera que um crente faça. Tem coisas que não é ação do Espírito Santo na vida de um crente. E Paulo, nesse texto, ele faz uma lista de coisas e ele fala: isso, coisa que vocês faziam no outro tempo. Agora que vocês já são de Cristo, agora que vocês estão em Cristo, deixe essas coisas, despojai-vos disso. E agora revista-se como eleitos de Deus, santos, amados. E então ele faz uma lista de coisas que nós precisamos fazer, viver. Nós precisamos, irmãos, todos os dias, enquanto cristãos, fazer morrer o pecado na nossa carne, fazer morrer essa natureza que nós temos. Nós não nascemos cristãos, nós nascemos pecadores, nós vivemos longe do Senhor. Agora eu preciso lutar contra essa velha natureza, eu preciso fazer ela morrer, e eu preciso me encher do Espírito, precisando
me encher do Espírito para viver essa nova vida que o Senhor tem para nos dar. Na última semana, nós falamos de coisas que eu preciso deixar de ser. E nós elencamos algumas. A primeira coisa que nós falamos aqui é que nós precisamos deixar de ser pessoas intolerantes, pessoas ignorantes, pessoas brutas, pessoas que tratam tudo, e eu usei aquela expressão, não é? Trata tudo na ponta da faca, com brutalidade, com ignorância. Nós não podemos mais viver assim. Esse tipo de vida é aquela antes de Cristo. Se eu era assim agora, depois que eu me tornei um cristão, eu preciso ser uma pessoa agradável com as pessoas. No trato, no relacionamento, nós precisamos deixar de ser essa pessoa, como nós dissemos aqui, uma pessoa intolerante. Outra coisa que eu preciso deixar de ser, e nós falamos aqui semana passada, ser uma pessoa pessimista. Nós falamos que existem pessoas, e aí nós falamos de cristãos, que só veem o mundo pelas lentes escuras, só olham os problemas, só vê as coisas que estão dando errado e vive naquela expectativa que tudo está ruim e vai ficar pior, e só sabe reclamar, só sabe murmurar. São como aqueles espias que foram olhar a terra prometida e voltaram se achando gafanhotos mediante os gigantes daquela terra. Nós precisamos deixar de ser esse tipo de pessoas. Eu preciso olhar a vida não com essas lentes escuras, mas olhar pelas lentes de Deus, que vê sobre todas as coisas. Falamos também que nós precisamos deixar de ser uma pessoa rancorosa, aquela pessoa que é um poço de amargura, a pessoa que sempre vive resmungando, murmurando, falando mal de tudo, reclama da casa, da roupa, do marido, da esposa, do trabalho, da igreja, do pastor, do governo, de tudo, só sabe reclamar. A gente precisa deixar de ser esse tipo de pessoa, apagar essas memórias amargas que nós carregamos, das experiências que vivemos, que todos nós passamos. Eu preciso deixar tudo isso, é aprender a perdoar e deixar lá. Falamos também que nós precisamos deixar de ser uma pessoa hipersensível. Existem pessoas que são, e eu usei a expressão aqui, você não sei se lembra, eu disse que existem pessoas que são casquinha de ovo. Você sabe o que é a casquinha de ovo? Qualquer coisa quebra, se tocar quebra. Tem gente que é muito sensível. A pessoa passou por ele, deu uma olhadinha de lado, pronto. O que aconteceu? Não é? Já está me olhando de lado, não pode falar nada, não pode tocar que a pessoa se zanga. Eu preciso deixar de ter essa síndrome de coitadinho, não é? De incapaz, de que eu sou o mais sofredor, eu sou o mais frágil, eu sou o que mais tem um problema. Para com isso. Nós falamos que nós precisamos assumir a nossa postura como filho de Deus, como menina dos olhos de Deus, amado por Deus, cuidado por Deus, zelado por Deus. Eu preciso assumir essa postura. Falamos também que nós não podemos ser uma pessoa incrédula, pessoas que olham para a vida cheio de incredulidade, que olham para um problema e falam: nem Deus resolve essa situação, não é? Deus já fez na vida dos outros, na minha não faz. O que acontecia no passado não acontece mais hoje. Pessoa incrédula. A incredulidade e o cristão não caminham junto. Não tem como eu viver uma pessoa que não creio em nada e achar que tenho fé. Ou eu tenho fé em Deus, ou eu não tenho, vivo sendo incrédulo. O crente precisa crer. Crer contra a esperança, como Abraão assim fez. E aí, o último ponto que nós estudamos aqui, semana passada, eu preciso deixar de ser uma pessoa descomprometida com Deus, descomprometido com a igreja. Tem muitas pessoas que são descomprometidas, não quer compromisso, não é? Eu não posso ser um cristão descomprometido. Como eu posso ser um cristão se eu não tenho compromisso com Deus? Eu não tenho compromisso na minha vida cristã. Eu não tenho compromisso no meu devocional, na minha leitura bíblica. Eu não tenho compromisso com a igreja. As pessoas hoje não querem compromisso. Quantas vezes, até postei essa semana, a gente vive numa geração que tem fobia de compromisso. As pessoas querem participar da igreja, mas não querem compromisso. Eu quero poder ir lá o dia que dá certo, eu quero fazer as coisas como dá certo, porque eu não posso assumir um compromisso, porque senão eu vou perder uma coisa melhor se eu tiver um compromisso. Muitas pessoas têm essa fobia de ter o compromisso. Eu preciso deixar disso. Nós precisamos ser cristãos comprometidos com Deus, com a obra,
com a vida no relacionamento com Deus. E hoje nós vamos pensar então o que eu preciso ser. Slide 10, já está aí? Número 10. O que eu preciso ser? Número 10, vai lá e clica. Eu preciso, meus irmãos, observando, nós precisamos cultivar, nós precisamos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando a gente estava pensando, eu fazendo esse estudo e pensando em coisas que nós precisamos ser, primeiro ponto que eu pensei em colocar aqui, essa questão de nós sermos cheios do Espírito Santo. A pessoa, o crente ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Nós não temos uma opção. Você ser cheio do Espírito Santo como crente não é uma recomendação, mas é uma ordem. O cristão, o crente que não é cheio do Espírito Santo, ele está pecando, ele está em pecado. E é por isso que nós falamos anteriormente que eu não posso levar a minha vida cristã relaxadamente, sem compromisso, porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo. E Paulo usa essa expressão em Efésios 5,18. Paulo diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E como eu faço isso? Mantendo o meu relacionamento com Deus, mantendo a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a minha vida de comunhão com os irmãos, estar congregando, reunindo, orando, louvando. Eu vou me encher do Espírito Santo. Paulo traz um paralelo nesse texto de Efésios, onde ele diz: não vos embriagueis com o vinho, que tem dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele traz aqui um contraste entre uma pessoa bêbada, sob o efeito do álcool, porque a pessoa que está bêbada, que ela está sob o efeito do álcool, ela perde o controle da personalidade, ela perde a inibição. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Eu conhecia pessoas assim, que sem estar bêbado, era uma pessoa calada, quieta, né, na dela, mas quando bebia era o maior gaiato da festa, ria, brincava e bagunçava. Por quê? Porque ele perde o controle, ele perde o domínio, ele não está mais em si. E Paulo fala: não se encha disso, não se embriague com esse espírito, mas você precisa com o vinho, não é? Com o álcool, mas se encha com o Espírito Santo de Deus, para que o controle da sua vida possa estar pelo Espírito. Então Paulo diz: da mesma forma que o vinho domina o álcool, domina uma pessoa e controla ele, você precisa estar sob o controle do Espírito Santo de Deus. Se eu estou cheio do Espírito Santo, quem vai controlar as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu comportamento, vai ser o Espírito Santo. É esse paralelo que Paulo traça aqui, para você não ficar desorientado como um bêbado, mas você ficar cheio do Espírito Santo a tal ponto que ele controle a sua personalidade, controle a sua vida, controle as suas ações. É esse cheio do Espírito que a palavra de Deus, ela pede, traz para nós. O contraste, o vinho, ele produz dissolução, e o enchimento do Espírito produz o que Paulo diz lá em Gálatas: domínio próprio. A pessoa cheia do álcool, não é, do vinho aqui, ela está pronta para tudo. A pessoa cheia do Espírito, ela tem domínio próprio. O vinho traz vergonha, o enchimento do Espírito traz alegria e traz honra. O vinho é depressivo, o enchimento do Espírito é estimulante, traz adoração, comunhão, gratidão, serviço. E a pergunta que fica é: você é uma pessoa cheia do Espírito? Você tem andado cheio do Espírito Santo? Há poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você vive em santidade? Você tem buscado esta encher da presença de Deus? Nós, enquanto cristãos, precisamos estar sob o domínio do Espírito, para que as minhas palavras sejam as palavras conduzidas pelo Espírito, para que a minha atitude seja atitude conduzida pelo Espírito. E então o que eu preciso me encher, o que eu preciso me revestir é do Espírito Santo de Deus, para que eu possa ter atitudes, desejo, paixão realmente que vem da parte do Senhor nosso Deus. Então a primeira coisa é encher do Espírito.
Deixe aquelas coisas que não são de Deus e busque a presença de Deus. Meus amados irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito. Então aquelas coisas velhas não vão mais ter espaço na minha vida. Agora eu vou ter atitudes, ações que vão agradar e glorificar ao nosso Deus. Outra coisa que eu preciso ser, que eu preciso me encher, que eu preciso me revestir, é da alegria que vem da parte do Senhor. A alegria é uma coisa que nós cristãos precisamos nos revestir. Da mesma forma que nós falamos, deixa de ser uma pessoa que vive murmurando, que vive reclamando, que vive lamentando. Eu preciso ser uma pessoa alegre. A alegria, Filipenses 4:4 tem esse versículo que nós todos aqui sabemos de cor, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz ainda: outra vez vos digo, alegrai-vos. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13 nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O crente, ele precisa ser uma pessoa alegre. Meus amados irmãos, o crente tem que ser alegre. Paulo, mas eu sofro, mas eu passo dificuldade, mas eu tenho meus problemas. Você não sabe da minha vida, você não sabe do que eu passo na minha casa, você não sabe o que eu enfrento no meu trabalho, você não sabe a cruz que eu carrego. Mas o que Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos aonde? Alegrai-vos no Senhor. Você não vai alegrar por causa da sua casa, você não vai alegrar por causa do seu marido ou por causa da sua esposa, você não vai alegrar por causa do seu patrão, você não vai alegrar por causa de... Você vai alegrar no Senhor. Você vai alegrar no Deus que você tem, na esperança que você tem, no amor de Deus que você tem. É nele que nós precisamos nos alegrar. Uma pessoa alegre atrai as pessoas, mas uma pessoa ranzinza, ela afasta. Quem gosta de estar perto de uma pessoa ranzinza? Quem gosta de chegar perto de uma pessoa que só vive murmurando, reclamando, de cara feia, uma pessoa triste? Ninguém gosta de ficar perto. Não gosta, não atrai, espanta. Agora uma pessoa alegre, as pessoas têm prazer de estar junto. Uma pessoa feliz, as pessoas têm prazer de chegar. Você contagia, você espalha isso. O cristão precisa ter essa alegria. Tem gente que você chega perto para conversar, a pessoa só abre a boca para reclamar. Está doendo aqui, está doendo ali, não é? Está doendo a minha perna, a minha cabeça, a minha barriga, as minhas costas. Aonde está doendo em você, não é? Tem gente que só sabe reclamar. É terrível isso. Triste do marido casado com uma mulher que só vive reclamando. É um herói, não é? Porque é terrível. Triste da mulher que é casada com um homem resmungão, que vive murmurando, que só sabe falar de problemas. Ela merece um prêmio. Não é fácil. Eu e você, enquanto crentes, a gente precisa parar de ser esse tipo de pessoa e ser uma pessoa alegre, feliz. Hoje estava ouvindo de uma mulher que ela estava falando que ela foi acordada de um sono tão gostoso, um raio de luz, um raio de sol que entrou pela janela e foi bem na cara dela. Ela acordou com aquele raio de sol na cara e ela parou na cama e ela sentou. Ela falou: podia acordar muito raivosa aqui agora. Eu estava num sono tão gostoso, esse raio de sol bateu bem na minha cara. E ela falou: mas ao invés disso eu vou dar graças a Deus pelo sol que está brilhando lá fora, que me fez acordar para mais um dia de vida. E sabe, é mais ou menos assim. A gente precisa parar de ser essas pessoas ranzinzas, murmurentas, reclamonas, e ser pessoas alegres. Jesus trouxe para nós o quê? Alegria. Jesus trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito que está lá em Gálatas e nós estudamos já aqui, o fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus para nós é: alegrai-vos. A alegria vai ser o clima do céu na eternidade. E nós precisamos ser pessoas alegres. E a mensagem nesse momento para você é: alegrai-vos.
E eu estou mandando aqui o que a Bíblia diz: você ser alegre não tem nada a ver com os seus problemas, não tem nada a ver com a luta que você enfrenta. Essa alegria, ela é do Senhor, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu trago aqui um exemplo que a gente sempre fala quando lembramos disso. Paulo e Silas lá na prisão. Eles estavam presos depois de ter apanhado, com as costas todas rasgadas de vergões, amarrados com os pés nos troncos, e eles estavam lá, meia-noite. Eles estavam fazendo o quê? Reclamando e murmurando: Deus, por que o Senhor me deixou nessa cadeia? Eu estava só pregando, eu não mereço isso, eu larguei tudo para ser crente. E Tonelli, era assim que eles estavam fazendo o que na prisão? Estavam louvando, cantando. Eles estavam adorando a Deus, presos, depois de apanhar. Sabe por que eles fizeram isso? Porque a alegria deles não estava nos problemas que eles passavam, mas a alegria deles estava no Senhor. E a boa notícia é: eles eram gente igualzinha a mim, igualzinho a você. E é por isso que Paulo fala: alegre sempre no Senhor. É algo que nós precisamos revestir. O crente precisa ser alegre. O crente precisa ser feliz, meus irmãos. Tem dias, e eu falo isso por experiência própria, tem dias que é mais difícil você ser feliz. Tem dia que é mais difícil você ser alegre. Mas nesses dias a gente precisa se esforçar por isso. A gente precisa buscar de Deus. E eu preciso manter essa alegria como fruto do Espírito na nossa vida. Outra coisa que nós precisamos ser, irmãos, é ser pessoas o quê? Amorosas. Nós precisamos revestir essa característica do amor. O amor, ele é a tônica maior do cristianismo. Eu costumo pensar que a nota mais alta da nossa vida cristã é o amor. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele deu o maior exemplo de amor. Resumido naquele versículo: porque Deus amou o mundo. E ali nós temos a tônica maior do amor. E depois Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo. O amor é algo que deve estar marcado na vida do cristão. Os discípulos de Cristo, meus amados irmãos, os cristãos, eles não são conhecidos no mundo por serem assembleianos, presbiterianos, calvinistas, reformados. Eles não são conhecidos por serem pentecostais, carismáticos. Os cristãos precisam ser conhecidos pelo amor. As pessoas precisam conhecer o crente, não é pelo tamanho da saia, não é pelo tamanho do cabelo. As pessoas precisam conhecer o crente, não é você pegar na mão do outro e falar a paz do Senhor e alguém falar: ó, é crente. Não, a gente tem que ser conhecido pelo amor. Pelo amor. Eu preciso olhar para mim e para você, lá no trabalho, na rua, na nossa casa, onde nós formos. As pessoas precisam olhar e falar: ele é um cristão, porque ele tem praticado o amor. A nossa ação, a nossa atitude precisa ser marcada pelo amor, em todos os lugares que nós formos. É um desafio, e eu preciso me revestir desse amor. O texto diz, João 13, 34, 35, só para ler o versículo que eu citei: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se você fizer o quê? Você tiver amor. É amor. As pessoas hoje têm distorcido isso tanto, não é? Você já viu alguém falando: fulano nem parece que é crente, olha lá. Mas você olhou a atitude? Tem gente que tem uma casca de crente, mas não tem um pingo de atitude de cristão. Tem gente que tem casca. A gente não foi chamado para viver de casca. A gente foi chamado para praticar o amor. Prático. Prático. Aonde nós estivermos. O cristão não foi chamado para viver de jargão, usar expressão para se achar que é crente, mas é para você viver praticando o verdadeiro amor. O apóstolo Paulo nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. O homem ama a Deus
Nós amamos, nós precisamos, como o próprio Senhor Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, da forma que o Senhor nos amou. E o amor que Ele teve por nós foi um amor sacrificial. Ele se deu por nós. Nós precisamos viver assim. Nós temos capacidade de amar, mas Deus, Ele é amor. Ele é amor. A essência de ser de Deus é o amor. E nós amamos, o apóstolo Paulo diz, porque Ele nos amou primeiro. Nos maiores mandamentos da palavra de Deus está ligado ao amor. E aí eu pergunto para você, deixei de amarelo aqui para você poder ver de longe. Você tem demonstrado amor? E aí eu te pergunto, você tem demonstrado amor dentro da sua casa? Você tem demonstrado amor dentro de casa? Sabe, irmãos, preste atenção nisso. Será que a sua esposa, que está aqui hoje, se tiver, ela pode dizer que você tem demonstrado amor dentro de casa? Será que o seu marido que está aqui hoje, ele pode dizer que você tem demonstrado amor dentro de casa? Será que os seus filhos que estão aqui ou não, eles podem dizer que você tem demonstrado amor, tem recebido amor, tem praticado amor, tem demonstrado amor? Nós precisamos viver banhados por esse amor. Sabe, talvez, e eu volto a dizer, nós estamos falando aqui para cristãos. E eu disse isso semana passada, nós temos uma plenária aqui, que nós entendemos que são de cristãos. Talvez essa prática do velho homem, talvez experiências passadas, magoaram, entristeceram, coisas, mas nós precisamos buscar viver esse amor na prática, praticar amor. E dentro de casa, com aqueles que eu digo, talvez seja o maior desafio nosso de demonstrar amor, é dentro da nossa casa, é com aqueles que estão conosco na hora da raiva, é aqueles que estão conosco todos os dias. Nós precisamos verbalizar o amor, nós precisamos demonstrar esse amor. Não adianta dizer que a pessoa era boa depois que ela morreu, não adianta dizer que amava depois que a pessoa morreu. É preciso fazer isso enquanto a pessoa está com vida. Tem uma história de um homem que estava indo levar um buquê de flor para colocar na sepultura da esposa. E ele estava comprando a rosa e de repente ele viu um menino triste ali, chorando, porque era aniversário da mãe e ele não podia comprar flor para levar para a mãe. E aquele homem estava buscando um buquê de rosa para levar para o túmulo da esposa. Ele viu aquela criança chorando porque queria dar um buquê de rosa para a mãe. E ele, ao invés de comprar um buquê para pôr no túmulo da esposa, ele resolveu pagar a flor para aquele menino poder levar para dar para a mãe. Porque a pessoa que está viva merece essas flores muito mais, infinitamente mais do que aquela que está sepultada ali. E essa história deve falar muito conosco sobre demonstrar amor. A hora de demonstrarmos amor é agora, é enquanto estamos com vida. E a gente precisa demonstrar e praticar isso. Outra coisa que eu preciso ser, o cristão precisa ser uma pessoa o quê? Generosa. O crente precisa ser uma pessoa generosa. Eu preciso me revestir de generosidade. O princípio de Deus para nós, o princípio de Deus para você é receber. O princípio de Deus para você receber é você dar. Infelizmente hoje as pessoas inverteram isso. Elas querem primeiro receber para depois dar, não é? Ah, mas eu não tenho, por isso que eu não dou. Não, o princípio é diferente. Você dá e você vai receber. Como nós devemos dar? Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. A gente precisa dar com vontade, com fartura, e você sabe que vai acontecer. Não sei se você já teve a oportunidade. Eu tinha um tio que era pipoqueiro, eu estava lembrando disso aqui. Aqui parece que não tem, né? É difícil você ver.
mas meu tio vendia pipoca, eu achava bonito a forma que ele botava a pipoca no saquinho. Você comprava um saquinho de pipoca, eu criança não entendia isso, mas eu achava uma maravilha. Ele botava o saquinho de pipoca, ele apertava, colocava, e o saquinho vinha transbordando de pipoca, bem para cima assim, e aquilo para nós era algo maravilhoso, não é? Mas sabe, isso é algo que deve nos fazer pensar, naquela medida transbordante, que não cabe mais nada, que está acima da capacidade. É o desejo de dar, sem ter tempo para receber. Nós precisamos, irmãos, como cristãos, sermos assim. A gente vive num mundo tão egoísta, um mundo tão avarento, em que nós pensamos em nós e em nós. E a gente acha que não tem tempo de fazer nada para ninguém, não dá para fazer nada, não dá para ajudar, não dá para ofertar, não dá porque eu tenho os meus compromissos. E quanto mais você pensa só em você, mais difícil as coisas vão ficando, mais complicado vai ficando. O dinheiro é uma semente, você semeia e um dia você vai colher. Um dia você vai colher. E vai colher muito mais do que semeou. Quem semeia com fartura, com abundância, vai ceifar. A gente está na época do milho, não é? Eu sempre gosto do exemplo do milho. Você planta um grão de milho e você colhe um grão de milho, é assim? Não, não é? Você planta um grão de milho e você em cada pé de milho tem quantas espigas de milho? 2, 3 espigas de milho. Em cada espiga de milho tem quantos grãos de milho? Essa é só para o seu José. Centenas. Alguém disse, eu nunca contei, mas alguém disse que tem aproximadamente 400 grãos de milho em cada espiga. Então vamos deixar os 400 em 2 espigas só. Então eu plantei 1 grão de milho, eu vou colher quantos grãos de milho? Aproximadamente 800 grãos de milho. Então, a medida da semeadura, ela é bem diferente da colheita. Então eu preciso entender isso. A semente que nós semeamos, nós vamos ceifar com abundância. Então pensa disso. Será que nós temos sido generosos na nossa forma de semear? Sabe, de ofertar, de auxiliar? Como nós temos ofertado? Como nós temos sido contribuintes para a obra do Senhor? Às vezes nós pensamos tanto, não é, que não dá. E eu costumo dizer que às vezes a gente acha, esse mês eu não posso porque eu tenho meus compromissos. E aí você de repente surge um imprevisto, uma doença, um problema. Você dá um jeito, aparece o dinheiro para você pagar isso porque você ficou doente, mas não tinha para contribuir, para ofertar. A gente precisa avaliar essas coisas de forma muito serena, muito séria, diante do Senhor, nosso compromisso com Deus. E tem mais uma coisa: a semente que frutifica não é a semente que você come. A que vai frutificar, o que você vai comer é uma, que você vai semear é outra diferente, é outra semente. Acumular para você da ferrugem, da traça, e um dia nós vamos ser julgados pela nossa generosidade. Eu coloquei esse textão aí, você não precisa ler aí não, pode ler na sua Bíblia para a gente terminar. Mateus 25 e 31. Olha o que diz aí Mateus 25 e 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermos e fomos te visitar, e o verso 40, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também o que estiverem à sua esquerda: aparta-vos, anjos. Verso 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estava nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso e não foste me ver. Então lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um dia, a nossa generosidade, ela vai ser colocada em xeque. Um dia a nossa atitude aqui nesse mundo, de generosidade ou de mesquinhez, ela vai ser julgada. E nós falamos isso no nosso encontro ontem à noite. Depois de cristão, as minhas atitudes depois de crente, elas vão ser colocadas um dia diante do Senhor. E nós vamos receber por isso. Por isso eu preciso ser pessoa generosa. O crente precisa deixar de ser mesquinho. Nós não trabalhamos com pressão, nós não trabalhamos por obrigação. Você sabe como é feito as contribuições. Você não oferta, você não contribui por pressão. Nada disso. Não é porque o pastor falou, não é porque te deu um envelope, não é porque passa na sua frente você tem que dar. Não é nada disso. Isso é um compromisso seu com Deus. E você deve fazer isso movido pela sua responsabilidade, pela sua ação de generosidade. E o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, diz as Escrituras. Então nós precisamos ter essa atitude de generosidade. Eu preciso, irmãos, enquanto cristão, ser uma pessoa pontual nos meus compromissos. Eu preciso me revestir de compromisso. Lembra que eu falei que eu preciso deixar de ser uma pessoa descomprometida? Eu preciso ser uma pessoa pontual nos meus compromissos. E aqui a gente tem algumas coisas importantes a observar. Se você é uma pessoa responsável, você vai chegar na escola na hora certa. Porque se chegar atrasado, você não vai entrar. Tem um limite de entrada ali. Você, para ir para o seu trabalho, você vai na hora certa. Se você entra de 7 horas, você dá um jeito, você acorda de 5 horas, de 6 horas, porque de 7 horas você tem que estar no trabalho. Porque você tem responsabilidade. Você vai pegar um avião, você chega naquele aeroporto 2 horas antes do voo, você dá um jeito, você está preocupado, porque se você atrasar, o avião vai e você vai picar, você perde o voo, ninguém espera no avião não. E aí eu falo com você: por quê? Só na igreja que eu posso pensar que posso chegar atrasado porque eu não tive tempo. Será que Deus não merece o seu melhor compromisso? Se você se esforça, corre, deixa o que for para cumprir as suas obrigações, por que para a igreja eu posso chegar a hora que der? Porque não deu tempo. Mas por que não deu tempo? São coisas que nós precisamos pensar. No nosso compromisso a gente faz dar. Eu preciso ser pessoa comprometida. Quando eu estou assim, eu estou dizendo que o meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros. O meu tempo é mais precioso. O que eu faço é mais importante do que os outros fazem. Esses dias nós estávamos numa reunião, não da igreja, numa outra reunião. Eu estava falando, a gente reúne, algumas pessoas não vão e dizem: não posso porque eu tenho compromisso. Não, todos têm. A gente prioriza. A gente deixa algumas coisas em detrimento de outras. E na obra do Senhor, na igreja, precisa ser assim. Eu preciso ser pontual, comprometido na minha contribuição, nas minhas ofertas. Eu preciso ter compromisso nas minhas ofertas. Eu preciso ter compromisso com a minha contribuição. Não é de qualquer jeito. Não é quando dá certo. E aí eu pergunto: se todos os crentes fossem como você, a igreja hoje poderia estar de portas abertas?
Se todo mundo na igreja tivesse o compromisso que você tem, como estaria hoje a igreja de Jacaraú? Se todos os crentes tivessem o mesmo compromisso, você tem sido fiel? Ao chegar diante do Senhor, você vai ouvir aquelas palavras: bom está, servo bom e fiel. Quero dizer para você hoje à noite, faça prova com Deus, seja fiel. Seja fiel que você vai ver o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher que anda com fidelidade. E encerrando, eu preciso ser uma pessoa comprometida com a oração e com a sua palavra. Eu preciso me revestir de oração da palavra de Deus. E eu quero lançar um desafio hoje. Faça um compromisso com Deus de ler toda a Bíblia esse ano. Faça o compromisso de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Põe esse compromisso no seu coração. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, no final do ano você leu a Bíblia toda. Faça esse compromisso de ler. Sabe, eu acho tão precioso ver irmãos que têm compromisso de ler a Bíblia. Isso é um compromisso. Faça um compromisso de ser um crente dedicado à oração, a orar. Por que não ter compromisso com oração? Revista disso, ore. A igreja precisa de pessoas de oração. Eu não estou falando daquela oraçãozinha básica, aquela oração do dia a dia. Eu estou falando de pessoas comprometidas com oração. Faça um compromisso de participar das vigílias de oração. Uma vez por mês, 2 horas. 2 horas. Quem aqui já passou a madrugada no hospital, esperando atendimento médico? Já passou a madrugada no hospital? Você ir para o hospital e ter que ficar lá 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã lá no hospital, ou tomando soro, ou esperando o médico. Eu creio que todos nós já passamos por isso. E não é agradável. Por que não colocar no seu coração um compromisso de 1 vez por mês? Ficar 2 horas reunidas aqui, 1 vez por mês. Ah, Paulo, mas eu tenho meu sono. Ah, mas eu tenho o meu trabalho. Ah, porque eu tenho isso. Meus irmãos, 1 vez por mês, 2 horas. Faça um compromisso. Faça um compromisso. Outra coisa, se a gente olhar na Bíblia, Daniel orou no capítulo 2 e Deus livrou os sábios da Babilônia da morte. Daniel orou no capítulo 6, Deus fechou a boca dos leões. Daniel orou no capítulo 9, mandou Deus mandou um anjo voar e trazer uma notícia que ele tanto esperava. A igreja primitiva, ela orava e o Espírito Santo foi derramado. A igreja orou e as portas das prisões se abriram. A igreja orou e o Evangelho se espalhou com outro poder, e com o poder de Deus. E eu quero dizer para você, deixe outros compromissos, ore, deixe outros compromissos e venha aprender da Bíblia. Venha aprender. Toda segunda tem escola bíblica dominical. Por que você não vem aprender da Bíblia? Revista de desejo de aprender da Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o livro que nós vamos ler para sempre. Eu preciso aprender da Bíblia. Por que eu não venho na escola bíblica? Tem pão quente do céu toda segunda-feira. Por que eu não participo da escola bíblica? Deixe de encher a alma com tantos lixos do Instagram, da televisão, de tantas coisas mais. Vá buscar a palavra de Deus. Você quer ter uma vida vitoriosa? Dedique o coração para ler a Bíblia, meditar, viver, ensinar a palavra de Deus. Dê Bíblia de presente, dê folhetos de presentes. Irmãos, eu tenho caixas e caixas de folhetos lá em casa. Pouquíssimos irmãos, pouquíssimos, para não contar nos dedos de uma mão, que já chegaram para mim e falaram: Paulo, me dá uns folhetos que eu quero deixar no meu carro, eu quero deixar na minha casa, eu quero andar com ele para me entregar para o frentista. Pouquíssimas pessoas fizeram isso. Por que você não faz isso? Distribua para as pessoas. Ande com o folheto na sua bolsa, ande com o folheto no seu carro, aonde você for, deixe a palavra de Deus. Seja pessoas que evangelizam. Fale de Cristo. Seja uma pessoa frequente na reunião de estudo bíblico. Louvado seja Deus pela sua presença aqui hoje na quinta-feira. Seja uma pessoa comprometida a estar aqui para aprender a palavra de Deus. Evangelize. Ganhe pelo menos uma alma para Cristo. Se envolva. Faça a obra do Senhor. Revista disso. É isso que Paulo trata em Colossenses. Coisas que nós precisamos revestir. E fazendo isso,
para a glória de Deus. Vamos orar para a gente terminar.